e para que os crentes, empresários e ricos se reúnem na igreja? Muito bem. Nós estamos em uma fase onde no ministério pessoas passam por situações diferentes. Dentro do ministério nós temos pessoas que estão lá para curar, né, a alma, ir ao céu. Este é o centro principal do Evangelho. Nós ministramos, pregamos a salvação para as pessoas. O intuito da nossa ministração, de Deus ter levantado homens de Deus para pregar a palavra, não há outro senão a salvação. Mas o que acontece é que hoje em dia, dentro da própria igreja, existem pessoas que entram lá feridas, machucadas. E estas pessoas não precisam ser, não devem ser colocadas em um meio com outras pessoas que estão a passar por outro tipo de problema. Por isso que no ministério nós temos o departamento de adolescente, o departamento de criança e assim sucessivamente, porque cada um deve ser tratado, deve ser ministrado uma palavra de acordo com o seu entendimento. Então, com isso pode-se afirmar que na igreja há uma separação e há um tratamento específico para cada um, é isso? Não há uma separação. O que acontece é que existem palavras que não devem ser ministradas em um culto onde existem lá crianças. Por exemplo, nós estamos a falar de sexo e muitas outras coisas. Nós não podemos falar abertamente enquanto tiverem lá crianças. Por isso que crianças são separadas para uma certa sala, onde vão ouvir uma palavra no nível do seu entendimento. Percebe? Então, seguindo este raciocínio, o que eu estou a querer dizer é o seguinte. Dentro do ministério, toda pessoa entra lá e tem suas necessidades. Existem pessoas que entram lá e têm um espírito empreendedor. Então, às vezes, esse espírito ainda não foi despertado. E é através de reuniões como estas que pode se ativar, né, esta vontade que a pessoa tem de empreender. Isso não é obrigatório. Existem igrejas que fazem reuniões para empresários, há igrejas que não fazem. Eu, particularmente, ainda não fiz nenhuma reunião com empresários, mas acredito que, futuramente, havendo possibilidade, havendo necessidade, não vejo nenhum problema nisso. Porque o problema não é a reunião, o problema é a intenção da reunião. Tem pessoas que dizem, olha, ok, o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Até porque nós precisamos do dinheiro. Os pastores, a igreja, os crentes, a televisão, todos nós precisamos de dinheiro. Mas o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Significa que o dinheiro em si não é problema, mas é a intenção. Então, se eu faço uma reunião dos empresários, o que conta não é só a reunião, mas é a intenção que está por detrás desta reunião. Porque existem pastores charlatões que fazem esse tipo de reunião justamente para tirar, né, algum valor, algum benefício para si mesmo. Mas, meu Deus, concorda com esta reunião dos empresários? Antes de chegar na intenção, concorda com a reunião dos empresários nas igrejas? Eu concordo que é possível, sim. Havendo necessidade, pode-se fazer o encontro somente com os empresários. E olha só, que não são só pessoas que já são empresárias. São pessoas que têm desejo. Percebe? No domingo antepassado, eu lembro que na igreja nós estivemos orando por pessoas que têm desejo. Veja só, a pessoa ainda nem tem dinheiro, está desempregado, mas tem no seu coração um espírito empreendedor. Essa pessoa deseja empreender. Nós oramos por esta pessoa para que isso se desenvolva e Deus abençoe. Tirando essa pessoa que deseja, nós queremos falar daquelas pessoas que já têm posses, aqueles que já têm dinheiro, esses que desejam, vamos separar um pouco, depois vamos incluir. As pessoas que já têm posses, o homem de Deus concorda que nós podemos ter só uma reunião de pessoas que têm dinheiro, ricos, me refiro a ricos. Eu não só concordo, como eu acho que é necessário. É necessário. Sim. Mas para quê? Hein? Por que e para que os crentes empresários e ricos se reúnem nas igrejas? Olha, é o seguinte,
toda vez que o homem de Deus vai ministrar sobre a vida de alguém, nunca é de balde, sempre há um motivo por detrás. Por exemplo, nós temos encontro de casais. Ok, por que vocês não estão a chamar os solteiros para estes encontros? É porque este evento é somente para os casais. Nós vamos tratar assuntos dirigidos a pessoas que já contraíram matrimônio, pessoas que vivem juntas. Então, não tem como um solteiro estar lá a ouvir coisas de pessoas que já vivem juntas, sendo que ela mora sozinha. Então, nessa reunião dos empresários, os pobres não podem estar lá. Eu falei que esta reunião dos empresários, nós não colocamos, por exemplo, ok, aqui só vem quem tem, quem não tem. Todo aquele que é empreendedor, todo aquele que tem desejo por empreender, pode vir a esta reunião e será ministrada a palavra de Deus para poder direcionar esta pessoa. E lá dentro há muita coisa que acontece e nem sempre é o que as pessoas pensam. Se quiserem, ao andar do programa, nós poderíamos explicar quais são os assuntos que podem ser tratados nesse tipo de reunião. Obrigado, pastor Zucula. Passo agora para o líder Romão. Líder, concorda com a reunião dos empresários nas igrejas? Não, eu não concordo por causa da forma como eu observo isso. Primeiro, permita-me desconstruir um bocadinho só sobre o que é igreja. Talvez para quem pode não estar a perceber que está em casa. Igreja, em língua portuguesa, é a congregação dos santos, é onde todos os santos se reúnem para adorar a um único Deus. Por isso que a igreja ela é de portas abertas, entra qualquer indivíduo. Entra o rico, entra o pobre, entra o ferido, entra o curado. Entram todas as classes, estão convidadas para fazerem parte da igreja. E a igreja, por sua vez, ela é social. Ela não divide, não existem categorias nas igrejas. Ora, as igrejas, por sua vez, estas registradas no nosso estado moçambicano, elas têm doutrinas. E as doutrinas que elas empregaram são doutrinas muito humanas e filosóficas do que doutrinas divinas e doutrinas bíblicas, na verdade. Se verificar nas igrejas hoje em dia, em questões de hierarquia, a igreja ela é dividida na seguinte categoria: membros, tem em algumas igrejas membros, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores. Dependendo do tipo de hierarquia da igreja, outras vão até os apóstolos, outras bispos, outras até profetas. Depende das igrejas. Então, isso é doutrina ministerial daquela igreja. Entretanto, mas isso tudo, se nós recuarmos, entrar na Bíblia Sagrada, como a igreja está organizada, a igreja ela não tem hierarquias. Não tem este, não tem aquele. Existem sim líderes que a Bíblia atribui um certo título, como é o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. Era um apóstolo, era um líder. Mas nós temos muitas citações encontrando Paulo comendo com os pobres. E sob hipótese alguma, Paulo dividiu as classes. Jesus, que é o nosso Salvador. Temos muitos casos que até chegou a ser condenado porque ele sentava e comia com os beberões, comia com os pobres. Aliás, o próprio Cristo, ele teve o privilégio de ter que dizer que eu não vim para aqueles que já estão organizados. Estou a traduzir para quem está casa possa perceber. Eu não vim para quem está organizado, eu vim para os desorganizados. Referia aos pobres com quem ele havia escolhido. Então, quando nós fazemos a citação que é necessário que haja uma reunião só de empresários, reunião significa encontro, é uma congregação. A partir do momento que reunimos entre empresários, fazemos exclusão dos pobres, a classe mais afetada, que é o pobre. E essa igreja, ela assume literalmente que ela tem dois grupos. Tem um grupo de pobres e um grupo dos ricos. Líder, uma igreja, ao fazer uma reunião dos empresários, está a excluir um grupo. É uma exclusão, e essa exclusão ela é tão visível, mas tão visível que o outro é afetado. Me permita, Marcelo, desculpa, me permita. Quando nós fazemos exclusão de um certo grupo, que é o caso do pobre, aliás, Salomão fala acerca disso no capítulo 14, pode ver aí em casa, versículo 20 e 21, ele fala acerca da exclusão do pobre. Permita, Marcelo, quando nós fazemos exclusão do pobre, existe uma coisa que muitos de nós, os líderes, ignoramos, doenças espirituais ou doenças psicológicas. Doenças psicológicas, nós temos depressão, temos ansiedade, temos estresse. Pessoas geralmente que são excluídas das igrejas, elas começam a ter problemas psicológicos, rejeição. A pessoa que sai de casa é rejeitada porque talvez chamam de preguiçoso em casa. Depois vai à igreja, é rejeitada porque é pobre. Mesmo a pessoa na zona é rejeitada porque a pessoa não tem roupa bonita. Na igreja é rejeitada porque não tem um dízimo superior a de qualquer outra pessoa. Isso vai causar uma grande doença mental nas pessoas. Então, a igreja que organiza essas reuniões, em algum momento está a dividir
as ovelhas. Para além de dividir, está a matar as ovelhas. Está a matar as ovelhas. Sim, porque- É por isso que o homem de Deus não concorda com esta reunião. Exatamente, eu não concordo, porque isso não pode ser visto como doutrina, é uma doença para a igreja, é uma praga. É uma praga. Sim, uma praga. Vamos passar agora para o pastor Pelágio. Pastor, ouvimos o pastor Zucula afirmando que é bom nós termos esta reunião. Por exemplo, nós podemos ter pessoas que almejam a serem empresárias ou empresários. Mas quanto a esse ponto, ainda de voltar com o pastor Zucula, porque temos aqui um comentário de um telespectador a dizer quando os empresários estão reunidos, aquele que não é empresário, quando tenta entrar, não entram. Não lhe deixam entrar. Mas esse ponto é de voltar com o pastor Zucula, é o comentário do José Maluano. É de colocar ao pastor Zucula, porque diz que lá se abre o espaço para todos. Aquele que não tem nada, tem uma banquinha mesmo de pipocas, lhe deixa entrar. Sentar com um empresário, com uma pessoa que tem uma empresa enorme. Ok, vamos entender com o pastor Zucula. Sim, pastor Pelágio, como é que olha para esses ensinamentos? Como é que olha para os ensinamentos do pastor Zucula? Que sim, nós podemos ter esta reunião dos empresários. O pastor, o líder romano diz que não, nós não podemos ter. É uma forma de excluir as pessoas que não têm. Isso em algum momento acaba afetando psicologicamente as ovelhas, devido às ovelhas, e em algum momento as ovelhas acabam ficando doentes por causa dessa exclusão. Como é que olha para isso? Qual é o seu posicionamento em torno da reunião dos empresários nas igrejas? Bom, em relação a esse tipo de reuniões, na verdade, nós temos aqui dois lados. Não vamos claramente agora falar da intenção por detrás, mas existe aqui sempre essa questão de intenção e objetivo quando a igreja desenvolve certo tipo de eventos ou certo tipo de reuniões. O objetivo por detrás ele é extremamente importante. Eu concordo que é importante que as igrejas reúnam, sim, pessoas que são ricas, pessoas que têm uma intenção de negócio, até pessoas que não tenham intenção de negócio. Eu não sou muito apologista da exclusividade ou da exclusão dos irmãos que, por exemplo, não têm algum negócio e não são convidados para esta reunião, que é aquilo que estivemos aqui a discutir. Tudo bem, podemos sim convidar aqueles que são ricos, aqueles que têm posses, porque acima de tudo é a casa do nosso Pai. E na casa do nosso Pai não existem raças, não existe extrato social, não existe extrato econômico. Então, até a união de todos esses para o fórum que está a ser desenvolvido pela igreja pode trazer uma motivação, pode trazer aqui um benefício para aquele irmão que em algum momento está numa situação não muito favorável financeiramente ou economicamente, para ter uma visão um bocado mais aberta sobre o desenvolvimento de negócios e, acima de tudo, o desenvolvimento de negócios à luz da Bíblia e à luz daquilo que é a nossa vida cristã. Então, sim, reuniões, mas que não sejam exclusivas. Há simplesmente ricos. Não concorda com a reunião dos empresários? Só de empresários, não. Sim, não estamos a falar de reunião dos empresários. Só de Só empresários, empresários, pessoas que têm dos ricos, em outras palavras, dos ricos, pessoas que têm muito dinheiro, têm empresas. Não estou a falar de pessoas que estão a iniciar, que não têm nada. Não, pessoas que já têm posses. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Por quê? Por quê, meu Deus? Mais uma vez, é importante a exclusividade, como o nosso líder religioso aqui esteve a dizer, a exclusividade traz aquilo, ou melhor, marginaliza aquele que é o princípio da igreja. A igreja é inclusiva. Quando nós começamos a separar as águas, entre aspas, nós aqui estamos a entrar numa perspectiva em que tu não estás capacitado ou tu não deves entrar neste assunto, porque este é um assunto, principalmente quando se fala de dinheiro nas igrejas, este é um dos assuntos extremamente polêmicos, e quando nós começamos a dividir as ovelhas neste sentido, dizendo que não, para esta reunião tu não podes porque estamos a tratar assuntos de pessoas ricas, já estamos aqui a matar um dos grandes princípios, que é o amor ao próximo, e é a inclusão que a igreja quer trazer para a sociedade, em que, independentemente da situação social, racial, cultural que tu tenhas lá fora, nós estamos de portas abertas para poder te receber e para poder te lapidar naquilo que é a palavra de Deus. Então, reuniões exclusivas de homens ricos, não concordo. Na igreja do pastor não há reunião dos empresários? Não, nós não temos reunião dos empresários,
ainda não, mas o modelo, eu acredito e creio que a direção, quando estiver a fazer esse tipo de reuniões, vai ser uma reunião inclusiva de falar de desenvolvimento de negócios, de falar de empreendedorismo e como é que essas atividades podem ser desenvolvidas pelos homens de Cristo sem que firam aquilo que são os princípios bíblicos. Obrigado, pastor Pelasco. Volto com o pastor Zucula. Pastor, ouvimos o líder Romão Lio, o pastor Pelasco, não concordam com a reunião dos empresários nas igrejas. Oh, meu Deus, qual é a sua leitura em torno dos pontos levantados pelos pastores? Muito bem. Olha, eu acho que o nosso país está em muita desvantagem. Primeiro porque o nosso país sofreu escravização e comparando a outros países, nós estamos muito atrás, lá, quase muitas vezes nem somos mencionados. E isso tende a continuar mesmo por causa da nossa ignorância. Esta visão que eu estou a trazer aqui não é uma visão para todo mundo. É para quem tem uma mente aberta. Percebes? Por que eu digo isso? Porque em países, por exemplo, como o Brasil, né? Eu falo de Brasil porque convivo com brasileiros e eu sei como é que funciona muita coisa lá. Há coisas que foram implementadas dentro da igreja. E as pessoas, quando vêm do lado de fora, pensam que o pastor só está a fazer aquilo para arrecadar dinheiro. Mas não. É apenas um facilitador. Ele está a facilitar a vida dos crentes. Percebes? Eu não concordo em uma reunião só de ricos. A reunião dos empreendedores não é isso. A reunião dos empreendedores é para toda aquela pessoa que é empreendedora, que tem um desejo de empreender e que acha que é algo que pode fazer, porque, olha, o objetivo do pastor é fazer os seus fiéis, seus filhos crescerem. Pastor, sem querer interromper, vamos voltar um pouco atrás. O que é reunião dos empresários? O que é reunião dos empresários? O que é ser um empresário? Ser um empresário é ser alguém que empreende. Pode dar alguns exemplos assim concretos do nosso dia a dia, só para os nossos telespectadores entenderem? Tudo bem. Alguém que vende amendoim é um empresário. Alguém que tem, por exemplo, uma empresa que vende, por exemplo, carros de luxo, é um empresário. Os dois são empresários. Nos exemplos como Deus deu, a igreja procura ter uma reunião com o empresário que vende carros de luxo ou com o empresário que vende amendoim? Sabe, Jesus na Bíblia Sagrada, muita gente diz, não, é porque Jesus só veio pregar para os pobres. Jesus teve reuniões particulares com pessoas ricas, empreendedores. Se nós formos a buscar, por exemplo, Zaqueu, muita gente ficou escandalizada, assim como os pastores por acaso estão a ficar escandalizados. Como é que Jesus está a entrar em casa de Zaqueu? Um cara rico. Jesus disse, ei, calmem. Eu não vim somente para os que estão curados, estão sarados. O médico visita aquele que necessita, que está doente, percebe? A intenção de Jesus ao entrar em casa de Zaqueu não era que Zaqueu tirasse uma parte do seu dinheiro, da sua riqueza e desse a Jesus ou desse aos pobres. Não. Jesus entrou em casa de Zaqueu para tratar a alma de Zaqueu. E quando a alma de Zaqueu que estava doente foi tratada, ele parou de valorizar aquilo que é material e começou a valorizar aquilo que é espiritual. Tanto é que ele disse, Senhor, se porventura eu tenha defraudado, eu tenha roubado algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa, percebe? Ele começou a valorizar o espiritual, mas Jesus teve um encontro com o empresário. Jesus, o túmulo de Jesus, não foi Jesus que pagou, era um cara político, um cara rico que tinha influência. Não só comprou a sepultura de Jesus, como ele era uma pessoa influente ao ponto de ir até uma pessoa que poderia liberar o corpo de Jesus para que pudesse ser colocado dentro do túmulo. Então, significa que dentro da igreja, às vezes as pessoas pensam, olha, nós só devemos pregar para os pobres. É por esta razão que nossas igrejas continuam como elas estão hoje.
Muitos criticam, eu não sei se posso nomear nome de igreja. Não, seja à vontade, homem Deus. Muita gente critica a Igreja Universal. Igreja Universal, roubam dinheiro, é culto de empresário. Mano, estamos muito atrás da Igreja Universal. Muitos de nós, muitos líderes têm que aprender com a Igreja Universal. Por quê? São pessoas que muitas vezes entendem sobre educação financeira. Se você for a perguntar a alguns pastores o que é educação financeira, não vai dizer. O próprio pastor vive uma vida desgraçada, de pobreza absoluta. Muitas vezes não é porque Deus não tem prosperado. É simplesmente porque não tem uma coisa simples. Educação financeira. Não sabe gerir o seu dinheiro. Então, este líder que tem uma visão pequenina como essa, que não aprendeu isto, como é que vai ter a iniciativa de marcar uma reunião com os empreendedores da igreja para passar esta visão de educação financeira, saber que, olha, você tem que dar para receber. Há muita coisa que é tratada lá. Como é que este líder vai fazer isso? Significa que nós temos que rever um bocadinho nossa base. Nós estamos a dizer que estamos a quebrar o evangelho. Nós estamos a anular aquilo que Jesus vai fazer. Jesus, eu falei primeiramente, que a missão de Jesus era mesmo nos levar à salvação. Mas não é errado você marcar um encontro com irmãos que acham que querem empreender e ajudar a eles. Tão simples quanto isso. A igreja, ou melhor, os líderes devem aprender com a Igreja Universal sobre educação financeira. Devem aprender muita coisa. Se você for a ver muitas igrejas, por exemplo, dificilmente você vai encontrar um rico. Já que estamos a falar disso, vou falar abertamente. Dificilmente você vai encontrar um rico dentro de igreja de alguns pastores. Porque só o pastor, a maneira como ele veste, a maneira como ele fala, a igreja dele está desorganizada. Os filhos do pastor estão a correr, a bagunçar uma coisa para lá, só está tudo bagunçado. Um pastor tem que ter disciplina, tem que ter ordem, é bíblico, tem que ter disciplina, tem que ter ordem. Igreja Universal, eu aprendo o que é com a Igreja Universal. Você nunca vai encontrar a Igreja Universal no lixo, mentira. Você sempre vai encontrar a Igreja Universal na berma de uma estrada. Eles investem porque sabem que colocando uma igreja lá, vão alcançar multidões. Veja só como a Igreja Universal veste os obreiros. Você nem precisa perguntar, só de olhar vai dizer, este aqui é um obreiro da Igreja Universal. Então temos muito que aprender. E nós temos que parar de ser ignorantes. Não devemos tirar tudo, imitar tudo, mas aquilo que puder agregar valor para o crescimento do reino, eu acho que nós podemos copiar, imitar, e Deus vai nos dar crescimento. Pastor Sukula, temos aqui o comentário de José. Está bem, Pastor Sukula. Qual é a finalidade de reunião de empresários na igreja? O que é que isso tem de benefício para a igreja? Olha, a igreja, alguns pastores, às vezes cometem um erro, né? Vão fazer dívidas no banco para investir na igreja. Olha, Deus disse o seguinte, os dízimos, o famoso Malaquias 3:10, né? Trazei os dízimos e as ofertas da casa do tesouro para que haja mantimento. Ou seja, o que mantém a igreja são os dízimos e as ofertas. Agora, se esta pessoa aqui não é empreendedora, não trabalha, como é que a igreja vai manter-se em pé? Se não há empreendedores, se não há trabalhadores. Agora, se o pastor é visionário, percebe que, olha, sabe, minha igreja, aqui na igreja, temos muitos irmãos que não dizimam, mas eles têm um espírito empreendedor. Por que eu não marco uma reunião com eles, incentivá-los, motivá-los, falar de Abraão, falar de Jacó, falar de Jó, homens que eram tementes a Deus, mas também eram ricos. Usar essas pessoas, as estratégias que eles tinham, que eles usaram e deixaram para nós, transmitir para eles, para que eles comecem a multiplicar a sua renda. Multiplicando a sua renda, eles vão trazer os dízimos e as ofertas. Quem ganha é o pastor, é a igreja e são os membros. E Deus abençoa todo mundo. Obrigado, pastor Sukula. Passo agora para o líder Romão. Líder, comentário em torno dos pontos levantados. Em algum momento o pastor Sukula afirmou que alguns ricos não vão em algumas igrejas emergentes por causa da organização, também por causa da forma que alguns pastores vestem. Como é que olha para isso? Comentários em torno de todos os pontos levantados pelo pastor Sukula. Bom, esta é uma visão muito secular, é uma visão muito secular, não é espiritual, é uma visão muito secular esta visão. A visão do pastor? Sim. Essa fala que ele teve... Não é bíblica? Não é. Não é uma fala muito humana e pouco bíblica. Digo isso por uma razão óbvia.
Se nós olharmos para a igreja como um mercado, obviamente que vamos entender que as pessoas elas precisam de conforto para poderem cultuar a Deus. Mas vamos deixar Maputo, vamos entrar nas províncias, lá nos confins da terra lá. Existe um povo que não tem chinelo, que não tem calça, que não tem absolutamente nada, mas está lá adorando a Deus e louvando a Deus. Vamos deixar agora a cultura moçambicana, vamos falar do próprio Jesus, a imagem que ele trouxe. A imagem de Jesus Cristo era uma imagem desprezível. O próprio Paulo, que falamos dele, é um Paulo desprezível. O Pedro, desprezível. Estamos a falar de um grupo que trabalhou para a construção da religião cristã. Pedro era um pescador. Sua profissão era vil. Vamos falar do coiso. De tantos outros que eu poderia aqui citar, mas também tivemos indivíduos privilegiados, como Paulo, que por acaso é uma pessoa muito bem posicionada socialmente. Mas essas todas as pessoas, Mateus era pessoa posicionada socialmente, mas todavia com problemas sociais por causa do seu trabalho que ele estava a fazer. Mas vejamos, os ricos da Bíblia Sagrada são indivíduos que, quando submeteram-se a Jesus, esqueceram que eram ricos e nunca foram tratados como ricos, foram tratados como elementos daquela congregação. A visão que o irmão estava nos trazer, o pastor nos trazer aqui, é uma visão materialista. E visão materialista, ela visa tratar o rico na qualidade de rico. Essa visão materialista, ela visa ganhar alguma coisa. Mas quando eu trato um indivíduo, um membro de uma igreja, quer seja rico, quer seja pobre, na mesma dimensão, significa que aquela igreja ela respeita o princípio universal da igreja, o amor, o respeito às pessoas. Porque quando a igreja ela tem essa desconstrução de visão materialista, ela começa a inventar amuletos na igreja. Começamos a crer que a igreja ela fica bem situada quando ela está na cidade. Mas as pessoas que estão no campo, quem vai lhes pregar? Nós começamos a entender que a igreja ela está muito bem ornamentada quando o pastor ele se veste de roupa mesmo cara, roupa considerável, quando os obreiros estão muito bem organizados. Mas aquele obreiro que não tem sapato, mas ama servir, como é que fica esta pessoa? Então, a visão materialista, ela assassina a igreja, ela não constrói a igreja. E a igreja, meus irmãos, vocês que nos acompanham pela internet e pela televisão, por favor, entendam isto. A igreja é comunhão geral dos santos, a igreja é amor. E na igreja, ninguém é rico, ninguém é pobre, somos todos iguais. Daí que até o pastor Azeldo, ele com certeza ele fala nas suas pregações que todos somos iguais perante Cristo. Então não há rico ali, não há pobre, não há branco, não há negro, somos todos iguais. Então, para desconstruir isso que o pastor estava aqui a falar, é um erro crasso que eu queria lhe incentivar a corrigir esses erros. Outro ponto que eu queria aqui também fazer correção é sobre a citação dos brasileiros. Pastor Azeldo, com todo respeito, é um amigo meu por acaso, mas com todo respeito, a citação dos brasileiros para a citação bíblica judaica é muito diferente. O brasileiro de hoje e o brasileiro de ontem são diferentes. A visão evangélica do Brasil atual é uma visão catastrófica. Isso qualquer um pode acompanhar. É só dar um Google aí para quem está em casa assistir o que os brasileiros têm a ensinar. E, aliás, me permitam, por favor, Massango, se vocês forem a perceber, muitos brasileiros que emigram para Moçambique a fim de trazer evangelho, chegam aqui, eles se tornam turistas. Ao invés de começar a pregar, começam a roubar. O que eles fazem? Eles vão nas zonas periféricas, é o campo de atuação de muitos pastores brasileiros, aliás, dos missionários, muitos deles, não são todos. Que eles vão naquelas zonas periféricas, pegam aqueles meninos sujos, dão às vezes, geralmente é o que fazem, né? Dão um pão com manteiga, depois um copinho de sumo, dão a fazer fotografias, depois pegam as fotografias, enviam para os seus países e depois recebem doações extravagantes, doações bem generosas. Eles aqui organizam suas vidas, pagam as escolas para os seus filhos. Então, isso tudo é visão materialista. É muito comum, meus irmãos, para quem me acompanha desde casa, um membro de uma igreja de missionários brasileiros ter esse tipo de comportamento. É muito comum. Então, eu quero fazer essa correção com relação a essa visão materialista, para que o irmão Zeldo ele pudesse corrigir isso, porque não é verdade, não é mesmo bíblico, isso é muito humano. Líder, antes de avançar, passo a palavra para o pastor Suculo. Pastor, não sei se quer comentar ou concorda com o Romão Lee ou continua com o seu fio de pensamento. Eu acho que tem meias verdades no que o irmão Lee falou, porque é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado quando estamos ao vivo falando para o mundo inteiro. Nós não podemos generalizar. Primeiro, quem foi que trouxe o evangelho a Moçambique? Foram europeus. Foram europeus. Sim. Agora, vamos lá analisar uma coisa. Qual é a diferença, por exemplo, entre o Ministério Europeu e o Ministério Brasileiro? Hoje em dia, aqui, quantos europeus estão a fazer missões aqui? Quantos europeus têm igrejas aqui? Quantos europeus já trouxeram doações aqui?
E quem lhe garante que alguns europeus não vieram levar dinheiro aqui neste país também? Então, eu quando falo de generalizar, falo porque eu trabalho, vivo, como, almoço todos os dias com brasileiros. Então, quando a gente para aqui em direto e fala os brasileiros são ladrões, estão a nos usar, como é que vão ser olhados esses irmãos? Se há pessoas que foram chamadas por Deus, saíram de lá, sabe? Eu convivo com um pastor, meu pastor é rico. Meu pastor brasileiro é abençoado, mano. Percebes? Mas vieram para aqui e fizeram um trabalho bonito, mano. Muitas vezes a ajuda que eles trazem para nós não é roupa, não é comida, é palavra de Deus, é visão. Percebe? Vieram aqui, ficaram 10 dias, fomos impactados espiritualmente, psicologicamente. Agora, o pensamento do irmão Lee, com todo respeito também, eu já fui como irmão Lee, espiritualizo tudo. Tudo que fazem na igreja eu tenho que criticar. Ah, o pastor, aquele fato do pastor, não sei o quê. Mano, eu estou vestido assim. Alguém lá na televisão pode dizer, aquele pastor, como está falando a comer dinheiro de igreja. Mas vais perceber que são doações. Esta calça que usei, alguém me ofereceu semana passada. E era grande. Essa calça? Esta calça passei do alfaiate. Eu atrasei porque estava na alfaiate a diminuir essa calça aqui. Percebe? Eu estava na alfaiate a diminuir a calça para poder vir para a televisão. Agora, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa. Aquele pastor vestiu assim. Você não sabe. Esta camisa é doação também, mano. Percebe, Massango? Então nós temos que parar de acusar pastor. Aquele pastor é porque eles fazem fotos. Eu faço fotos também. Muitas vezes mando para o Brasil. Nunca ganhei dinheiro do Brasil. Muito pelo contrário, eles é que investem em nós. Então, não posso negar que existem sim brasileiros que vieram para aqui com intenções pessoais, mas não podemos colocar todos numa única panela. E agora, outra coisa que o irmão Lee acabou falando aqui, que olha, é porque o que o pastor Azel está a falar é algo carnal e tudo, mas não é carnal, não. Eu não disse que não devemos colocar igreja em lugares recônditos, bairros e tudo. Eu tenho várias igrejas nos bairros. O que eu estou a dizer é que nós temos que parar de espiritualizar. Nem tudo é sobre espiritualizar. Às vezes é sobre posicionamento, organização, estrutura. Eu sou líder de igreja. A nossa igreja, quando ainda não tinha nem teto, ainda cultuávamos no sol. Poucas pessoas iam para a igreja. Mal construímos a igreja, levantamos o teto, fechamos lá em cima, colocamos alguma ornamentação. Hoje em dia já param caros. Afinal, a igreja aqui, a minha intenção não é alcançar pessoas ricas, mas eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Eu nunca parei aqui. Vocês que são ricos, venham lá à minha igreja. Eu nunca fiz isso. Eu organizo a igreja, eu prego a palavra verdadeira. E Deus faz o resto. Obrigado, pastor Zukula. Passo agora para o pastor Pilas, depois volto para o líder Romão Lee. Pastor, comentários em torno dos pontos levantados e também respondendo à seguinte questão. A grande crítica que se faz à igreja hoje é que ela virou uma empresa, que seu fim já não é salvar as almas, mas sim o lucro. Pastor. Bom, voltamos de novo para na minha intervenção, que eu dizia que nós temos aqui duas formas de ver essa questão de reuniões com os empresários. Mais uma vez, é a intenção que a igreja tem ao reunir empresários. Tem a hipótese boa e tem a hipótese má. A hipótese boa, mais uma vez, é conduzir os irmãos e o povo de Cristo a como desenvolver negócios à base da Bíblia, à base de princípios da vida cristã. Principalmente para a questão, e o pastor Zukula já havia falado, desmistificando também um bocado, ou de forma muito intensa, a questão do dinheiro ser maléfico para as pessoas. Nós temos ouvido bastante agora. Na verdade, mais uma vez, não é o dinheiro que é mau, mas sim como é usado este dinheiro, ou como é adquirido este dinheiro. Então, desmistificando primeiro a questão de que o dinheiro não é mau, mas sim um amor ao dinheiro. E depois, a questão de nós aqui trazermos essa questão de organização, essa questão de vestir bem, essa questão
de até ter algumas posses. O nosso Deus é pró-prosperidade. O nosso Deus não está contra a prosperidade. Então é importante também trazer esta mensagem para o povo, para que o povo também não se contenha, não se deixe tímido a este tipo de situações. Então, esta que é a parte boa que eu vejo de se reunir ao fazer reuniões de empreendedorismo ou reuniões de desenvolvimento de negócios. Mais uma vez eu dizia que não sou apologista à exclusão, sou apologista à inclusão. Todos que querem participar e devem claramente participar, temos alguma palavra para os transmitir para que eles possam ser prósperos na sua vida financeira através de desenvolvimentos de negócios. E quanto à crítica que é feita aos líderes religiosos, sim, então, de que a igreja, na atualidade, virou empresa, a igreja está preocupada com lucros. Como é que olha para esta crítica? Voltamos, eu já ia para a hipótese má que eu aqui queria também validar. Nós também temos igrejas que são consideradas igrejas comerciais. Essas igrejas comerciais claramente são igrejas que estão à procura de lucro e algum benefício financeiro. E sim, a crítica é válida, muito mais porque o que acontece? Neste tipo de reuniões, pelo menos aquilo que eu também tenho visto, reuniões dos empresários, é mais para poder ter aqui alguma troca de um privilégio ou um tratamento especial que pode ser dado a este empresário crente, e até incentivando ele fazendo contribuições um bocado acima daquilo que é a média. Não, tens que ofertar, não, tens que tirar isto, não, tens que até deixar o pastor como acionista das suas empresas em detrimento de uma oração ou uma sessão especial para este mesmo crente. Então, a crítica primeiro é válida, e é o que nós temos verificado nos últimos dias, em que as igrejas estão muito à procura do benefício para o próprio pastor. Queria também mencionar uma coisa muito específica da nossa igreja. Nós somos 3 pastores agora, e uma das coisas que nos abençoa bastante é que todos os pastores são trabalhadores. Então, isso também traz alguma segurança para os crentes, porque nenhum dos pastores se beneficia daquilo que são as ofertas ou os dízimos que são dados pela igreja. Além do mais, o próprio pastor é dizimista e o próprio pastor também tira ofertas na própria igreja. Então, nós temos aqui uma situação de segurança dos próprios crentes em que o pastor não está a comer o meu dinheiro. Então, sim, é importante tomarmos em consideração este ponto, e era essa a opinião que eu também queria aqui deixar. Obrigado, pastor Pilares. Passo agora para o líder, líder, comentários em torno dos pontos levantados. Bom, a Bíblia Sagrada, ela cita em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. O famoso Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, é o que cita esse versículo. Entretanto, este versículo, ele nos fundamenta uma coisa muito importante acerca do conhecimento como Deus ele é. Deus é um e não está dividido. E a igreja também é uno, indivisível, a igreja. Entretanto, quando nós fazemos aqui invocações muito humanas e filosóficas, não estamos a construir a igreja e não estamos a valorizar a igreja. É preciso que se compreenda isso, e isso fique claro. Independentemente de qualquer justificativa que possamos apresentar, não estamos a construir a igreja ela está a ser destruída. Ora, a igreja de Cristo, ela, conforme eu citava, é uno e indivisível. Cristo, ele pregou o amor, eu citei isso há bocado. Cristo, ele pregou a verdade. Ele diz, e vós, conheceis a verdade, ela vos libertará. Entretanto, o que eu quero aqui falar, é por causa de algumas questões que foram aqui levantadas, é que eu quando falei sobre, por exemplo, missionários brasileiros, eu não falei ao todo, eu disse alguns missionários brasileiros. São assim. E esses alguns missionários brasileiros, por acaso, eu falo por experiência. Eu não estou aqui, meus irmãos, a falar teoricamente. Eu falo coisas que eu vivi, coisas que eu conheço, coisas que eu estive a ser dentro delas. Eu vi isso, são coisas que também vejo. Para quem está em casa, eu quero dar um TPC, por favor, entre em qualquer página de um missionário. Existem alguns bons, deixar bem claro isso. Em qualquer página do missionário brasileiro e faça uma pesquisa. Vocês vão se assustar com a matéria que vão encontrar lá. Vão ter um susto. Depois procurem saber como é que estão essas igrejas. Se eu fizesse um desafio ao Estado moçambicano agora para fiscalizar essas igrejas, nós vamos descobrir muitas irregularidades, mas muitas irregularidades mesmo.
de algumas igrejas que eu, por acaso, tive o privilégio de passar por elas, missionárias, eu tive um acidente em um não conhecimento da Bíblia Sagrada. Muitos de jovens, eles têm erros crassos da Bíblia Sagrada, mas alguns também são jovens muito abençoados. Então, a visão materialista, a partir do momento que ela entra numa igreja, você vai a defender a qualquer custo e pessoas criam teorias. Mas eu aqui não estou a falar coisas humanas, eu não falo Brasil, não falo Europa, eu falo Bíblia, eu falo Jesus, falo Paulo, falo Pedro. Essas são as minhas citações. E eu disse aqui, meus irmãos, eu dei exemplo de, por exemplo, vou falar de Pedro, aliás, vou falar de Levi, Mateus. Mateus era bastardo, ele tinha muita coisa, era rico, Mateus. Mas ele deixou tudo em nome do Evangelho. Agora, falemos de Jesus. Como é que Jesus Cristo olhava para a classe de elite, os ricos? Jesus, quando ele pregava para a classe de elite, ele pregava no sentido de incentivá-los a pegar aquilo que eles tinham, converter em benefício dos pobres. Porque Jesus Cristo, ele valorizou muito o pobre do que o rico. É uma questão bíblica, é uma questão de leitura minuciosa, vamos perceber isso. Então, esse valor que Cristo teve de valorizar o pobre, nós também hoje, a igreja moderna, ela deve seguir a mesma cultura. Quando a igreja ela fica entre portas fechadas com os ricos, ela está a falar. E aquele pobre, como é que vai aprender, por exemplo, a empreender? Como é que ele vai aprender a empreender? Porque, quer dizer, e o que é isso de educação financeira? Eu não sou nenhum gestor empresarial, mas eu não quero acreditar que a educação financeira é ter noção básica. Não, não é isso, educação financeira. A educação financeira vai muito mais além. Eu também não quero que um pastor que só está há 2, 3 anos, por exemplo, de serviço, ele tenha educação financeira. A ciência, o conhecimento científico, ele é muito grande. Tanto que até as faculdades, por exemplo, de gestão, de economia, de gestão bancária, elas não te ensinam isso em 2 anos. Elas precisam de 4 anos e por vezes de 5 anos para te prepararem. E não só, ainda há outras categorias, para mestre, para doutoramento. Você ainda aprender sobre a questão financeira. Então é preciso que nós façamos aqui uma verificação muito equitativa daquilo que nós aqui queremos abordar, para que não caímos no erro de pensar que o materialismo é bíblico, enquanto não é. Ainda com o líder, para passarmos para o pastor Zucula, critica-se que os líderes religiosos dão mais atenção aos empresários dentro da igreja e também os líderes preocupam-se em operar milagres aos empresários e não gente pobre. Como olha para isso, líder? Mais uma vez eu olho isso para o materialismo. Eu vou me basear muito nesse ponto. Mas isso acontece, é uma realidade isso. Isso acontece muito. Essa é uma questão de qualquer internauta ir ao Google agora vai poder perceber isso. Me permita, Maçã, por favor. Vamos verificar como que nós estamos a usar hoje em dia, por exemplo, a igreja. A igreja moderna, ela usa muito hoje a intervenção da mídia, o que é bonito. Porque a mídia ela vem, por exemplo, agora estamos aqui a pregar o evangelho. Isso é bonito, é construtivo. Mas vamos lá ver como que essas igrejas elas estão a se comportar. O indivíduo, quando está a sair espíritos manifestar, eles geralmente filmam. E ao filmar aquilo é exposição de uma vida alheia. Eu falo dessa maneira, de uma vida alheia, é uma exposição que se faz. A pessoa ela é exposta em situações desagradáveis, mas vamos reparar que ali essa pessoa que está a ser exposta em situações desagradáveis é um pai de família, é mãe de família, é um filho, é um sobrinho, uma esposa. E tudo isso, qual é a sua finalidade? O objetivo dessa toda exposição, ela visa no lucro. E havendo uma exposição que visa no lucro, nós vamos encontrar contundências, vamos encontrar situações alarmantes que acabam atraindo muitas pessoas. Porque em questões psicológicas e sociais, temos muitas pessoas que precisam de ajuda. E pessoas que precisam de ajuda, elas tendem a seguir esses líderes. Mas esse líder depois, quando o culto termina, ele vai convidar... vamos convidar aqui agora toda a classe empresária para permanecer no templo. Temos algumas situações para resolver. Ora, meus caros, eu vos pergunto, um pastor que talvez minimamente, se calhar, nem tem 12ª classe, porque isso acontece muito atualmente, que não tem, se calhar, nem 12ª classe. Como é que ele vai discutir com um empresário sobre questões financeiras? Um pastor. Como é que ele vai discutir com um empresário sobre questões financeiras? Ele não tem nem 12ª classe. Existem instituições competentes para treinar o empresário. A igreja,
o seu papel é de treinar sobre a salvação. Eu não vou discutir, por exemplo, com o filósofo. Eu não vou discutir com o filósofo. Eu não vou discutir aqui, por exemplo, com, vamos supor, o pastor aqui, se ele fez gestão financeira. Não tenho matéria para discutir esse assunto. Mas se ele me discutir teologia, eu posso discutir, porque eu tenho matéria. Agora, um pastor que não fez, por exemplo, gestão bancária, vai aconselhar o quê? Não tem nada a ensinar esse pastor, a não ser começar a lhe enganar. Mas, para terminar, existem sim alguns pontos que ele pode apresentar, espirituais, que vão ajudar aquele empresário. Obrigado, líder Romão. Lhe passo agora para o pastor Zucula. Pastor, temos aqui muitas questões na nossa página do Facebook para o pastor. Temos aqui o comentário do Gelani. Irmão Mação, peço para perguntar ao pastor Zucula se quando faz-se reunião de empresários não seria uma exclusão e distinção entre os crentes. Acredito que vai responder esta questão. Ainda encontramos uma outra questão do José. Me parece que a reunião dos empresários, pastor Zucula, só entra porque é pastor. Se não fosse, nem ia entrar, nem ia fazer parte desta reunião. Também vai comentar o pastor Zucula. Sim, pastor, também respondendo à seguinte questão, critica-se os líderes religiosos de que dão mais atenção aos empresários dentro da igreja. Estão mais preocupados em orar, em operar milagres para os empresários. Para os pobres, não, é um é outro. Como é que olha para isso, homem de Deus? Ok, vou parecer repetitivo aqui. Deixa eu explicar uma coisa aos internautas lá em casa. Nós temos que parar de generalizar. Não podemos falar é assim, não é assim. Nem todo sítio é assim. Na nossa igreja não é assim. Percebe? Ok, estamos a falar aqui sobre reuniões dos empresários. A reunião, para clarificar, porque às vezes estão a olhar lá em casa e dizer, esse pastor aqui deve ser um charlatão. Eu quero que entenda de uma vez por todas. A reunião dos empresários ou dos empreendedores não é somente para pessoas ricas. É para todo aquele que já empreende e para todo aquele que tem um desejo de empreender. Percebe? Lá dentro... Pastor, desculpa. Só quero interromper. Essa reunião é para todos, aqueles que estão a iniciar o negócio. É isso, pastor? Até aquele que tem desejo de começar um negócio. Pastor, eu quero começar um negócio, mas não sei como. Mas isso na prática é o que acontece? Olha, eu não posso negar também, por isso eu falei aqui, que muitas vezes nós criticamos uma coisa, sendo que o problema não é aquela coisa, mas é a intenção na qual aquela coisa é feita. Porque aqui estamos a crucificar a reunião dos empreendedores. Eu estou a vos dizer que a reunião dos empreendedores, a quem beneficia? Você que não tem negócio lá em casa. Até hoje. E já deixa-me falar já agora. Muitas pessoas dentro da igreja, eu conheço até alguns pastores que até hoje não estão casados, estão todos os dias a fornicar, a dormir com as irmãs, até a engravidar algumas irmãs. E você pergunta, irmão, por que você não casa? Vai dizer, estou à espera do tempo de Deus. Está a mentir, não tem dinheiro para casar. É falta de dinheiro, só falta de condições. E outra coisa que eu vou dizer, um cabrito quando está a transpirar, você não vê, mas está a transpirar. Com isso quero dizer que há situações que somente pessoas que têm lidado com situações como estas têm poder de falar sobre. Não sei se conseguiu entender, Mação. Não é só você pegar um irmão que só é alguém que anda a pesquisar, né, ler, está a ler Bíblia em casa, jejuar. Não. Estou a falar de alguém que foi levantado por Deus para pastorear uma igreja. Você não sabe qual é a mensagem que Deus tem falado para esse pastor. Então, os membros da igreja, muitos deles criticam pastores. Vai lá pastorear um dia para você saber o que é pastorear uma igreja. Percebe? Eu gostei muito do posicionamento do pastor aqui. Ele trouxe aqui pontos positivos e pontos negativos. Parabéns, pastor. E do líder Romão Lee? O líder Romão colocou tudo numa panela. Eu não aceito. Eu não quero. Eu não concordo. Não podemos ser assim, não podemos ser ignorantes. Sim, mas, pastor Zucula, ainda na sua explanação, esta reunião
É mesmo para aquelas pessoas que estão a iniciar negócio. Uma pessoa que está a iniciar negócio. Tem uma banquinha de pipocas em casa, para as nossas mamanas que vendem tomates, etc. Esta reunião dos empresários é para essas pessoas. Ou é para aqueles que têm dinheiro, os ricos? A reunião dos empreendedores é para todo mundo. Não, oh, meu Deus, a mamãe que vende amendoim. Reunião dos empresários. Reunião dos empresários. A reunião dos empresários é para a mamãe que vende amendoim e para aquela senhora que trabalha numa empresa ou abriu uma empresa que ganha milhões. Não importa. Esta reunião é para todo mundo. E se calhar, nesta mesma reunião, vamos levantar alguém que abriu uma empresa e teve sucesso. Irmão, você tem uma empresa e teve sucesso. Me fala qual é o segredo que você usou para ter sucesso na sua empresa. Ele vai se colocar em pé diante de todos aqueles que ainda têm desejo de abrir uma empresa. E aí há uma troca de experiências. Vou colocar uma outra questão, só para dar continuidade ao seu filho de pensamento, meu Deus. É como ouvirmos que quando um filho de um rico está doente, o pastor sai a correr para em casa desse rico. Mas quando é um filho de uma mamãe empresária que vende tomates, etc., o pastor não vai. Até mandou o obreiro. Como é que olha para isso? Eu ouço isso como uma situação triste, porque nós não podemos fazer distinção, percebes? Agora, um pastor que só visita os ricos, ignora os pobres, certamente que este não é pastor, é alguém que está inserido no meio evangélico, ou cristão, ou espiritual, mas o seu coração já não está mais para aquilo que é espiritual, mas para aquilo que é físico, que é carnal. O pastor não deve fazer distinções, percebes, dentro da igreja. Ele deve visitar o rico, ele deve visitar o pobre. Deve visitar aquele que não tem, deve visitar aquele que tem. Ele não pode simplesmente escolher visitar aquelas pessoas que vão lhe dar alguma coisa financeira. Não deve ser assim. Obrigado, pastor Zucula. Pastor Pilacho, qual é o objetivo de haver reuniões entre os empresários na igreja? Afinal, não somos todos iguais na igreja do Senhor? Bom, deveríamos ser iguais, mas o que nós temos verificado, mais uma vez, aquilo que eu estava a dizer das igrejas comerciais, o objetivo, no final de tudo, é haver ali alguma troca de toma lá, dá cá, em que os empresários vão ali dando alguns benefícios aos líderes religiosos, e os líderes religiosos, por sua vez, têm dado esses benefícios que nós aqui estamos a perceber, de correr para a casa daquele crente, né? Porque tem alguma contrapartida, até ela financeira ou outro tipo de contrapartida. Na verdade, o que tem acontecido é exatamente isso, não está necessariamente a se discutir. O que tem acontecido é que não está-se a discutir como desenvolver projetos, como se desenvolver negócios. O que está-se a discutir é como é que eles podem contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da igreja e como é que a igreja pode os beneficiar cada vez mais. E aqueles que nós aqui estamos a falar, os não beneficiados disso, são aqueles que não têm algum poder financeiro. E depois entramos aqui nesta situação de exclusão e voltamos a discutir mais uma vez sobre essa questão da perda do princípio básico das igrejas, o amor, a inclusão que tem se verificado. Tenho ouvido aqui também, estou a ouvir os termos empresário, empreendedor. Na verdade, eu sou economista de profissão e tenho aqui algum domínio também sobre essas matérias. A questão de empresário e a questão de empreendedor não tem nada a ver com o nível de negócio que a pessoa tem. Não tem nada a ver com o poder financeiro que a pessoa tem. Tem a ver com a ideia criativa que a pessoa tem para poder ter uma contrapartida financeira. Então, este que é o grande problema de discussão que se calhar até existe nas igrejas. O líder religioso aqui esteve a dizer que há pastores que não têm 12ª classe e estão a fazer reuniões de empresários. Se calhar, na visão dele, o empresário é só aquele que tem algum poder financeiro, é rico, não é? Mas se tivesse algum conhecimento, poderia saber que
existe uma outra faceta dessa questão de empresários. Existe uma outra faceta. Qual de é poder. essa faceta? A faceta significa até mesmo aquela senhora que vende amendoim. Essa também empresário. é empresária. Essa também é empreendedora. Mas, pastor, Sim. nessas reuniões, querem essa senhora que vende amendoim ou querem aqueles que vendem carros, que têm igrejas, que têm empresas maiores? Vamos ser honestos, homem. Não, Vamos ser honestos. volto para aquilo que eu Sim. estava a dizer. Não deveria ser assim, mas tem sido assim. Então, recebem aqueles que têm dinheiro. Sim. O pastor Zucola já estava aqui a dizer. Eu vou dizer daquelas reuniões que eu já vi. As reuniões que eu tenho visto são reuniões que incluem simplesmente pessoas com poder financeiro, as ricas. Sim, é isso. Mas- Não aquela mamana que vende amendoim, tomate. Não é essa mamana. Nas reuniões que eu já vi, nunca vi pessoas com um extrato social abaixo dos ricos, não é? Então é isso que eu estava a dizer aqui, que não deveria ser assim, mas é o que tem acontecido. Mas o que estaria por detrás disso? Voltamos à questão de benefício que os líderes religiosos estão à procura disto. Ora, vejamos, um irmão que tem algum poder financeiro, claramente para esse tipo de pastores, para esse tipo de líderes religiosos, estão aqui à procura de até motivar com que este mesmo irmão possa ser um dizimista primeiro fiel e até se calhar um dizimista acima daquilo que é estabelecido na palavra do Senhor. A dar ofertas e contribuições. Eu falava também sobre a questão de até se ceder algumas ações nas empresas desses irmãos para o próprio pastor, com promessas de que, olha, se eu como pastor for seu acionista, eu vou poder ser o seu mentor, eu vou poder te ajudar neste processo e a tua empresa vai ter um sucesso. Então, nós começamos a ver aqui que, na verdade, essas reuniões que eu aqui estou a referir, que são reuniões exclusivas a pessoas ricas, tem, na maior parte das vezes, e na minha interpretação, o objetivo de algum benefício financeiro ou material da parte dos líderes religiosos. Mas, volto a dizer que não deveria ser assim. Mantenho aquilo que é o meu posicionamento. Sim, só para fechar, com o seu ponto de vista. Perfeito. Eu tenho amigos empresários Sim. que vão em muitas igrejas e sentam com pastores, é normal sentar com pastores, estão ali, estão a tomar uma taça de vinho, etc. Os mesmos pastores não falam nada, Ok. deixam os empresários. Até dizem, não é pecado, até Jesus, etc. É uma coisa que eu tenho vivido, não posso falar os nomes dos pastores. Como é que olha para isso? Será que o pastor tem medo do rico, do empresário? Será que os empresários dentro da igreja capturaram ou não os líderes religiosos? Pergunto isso porque é normal um líder religioso não chamar a atenção uma pessoa que tem. E chamar a atenção, chamar a atenção uma pessoa que não tem e ser difícil chamar a atenção uma pessoa que tem. O que estaria por detrás disso? Muito bem, irmão Massango. Nós estamos agora num momento em que não se prega a verdade nas igrejas. Este é um momento apocalíptico que nós estamos a viver, em que os pastores estão preocupados com maior rebanho para ter algum benefício financeiro. Não havendo aquele rebanho, então ele vê a sua fonte de renda em risco. Se eu estou a dizer que nós estamos neste momento em que não se fala a verdade, as igrejas, se nós formos a perceber, as igrejas que pregam a palavra de Deus em verdade, são as igrejas que não estão a encher. São as igrejas em que os supostos crentes, nós temos chamado até de querentes, não são crentes, são querentes, aqueles que querem necessariamente impor as suas necessidades, impor aquilo que eles acham que é o mais correto, até para os líderes religiosos. E as igrejas que pregam a palavra de Deus são aqueles que estão à procura de poder lapidar aqueles crentes, de poder endireitar as veredas desses mesmos crentes. Então nós começamos a ver aqui uma tendência de pastores se desviarem daquilo que é a verdade para poderem ver a sua fonte de renda em dia. Então, como é que tu vais chamar a atenção
a alguém que tu sabes que daquele depende a sua fonte de renda. Então, é preferível eu sentar com ele num café a tomar essa taça de vinho e sem lhe chamar a atenção, porque dia seguinte, aquele mesmo crente vai sair da igreja e vai para uma outra igreja em que ele se sinta confortável e aceitem aquilo que ele quer impor na mesma igreja. Então, irmão Massango, é exatamente isso que nós estamos a viver nesses dias. Reiterar que é importante que os pastores, que os líderes religiosos estejam a fazer o seu ministério, estejam a conduzir o seu ministério baseado naquilo que é a Bíblia. Nós temos visto agora até pastores que não citam a Bíblia porque sabem que se for a citar vai ferir aqueles irmãos, vai tocar na ferida e eu vou perder o meu rebanho. Então o que é que nós estamos efetivamente a fazer? Queremos alegrar as pessoas para podermos ter a nossa fonte de renda ou para termos o desenvolvimento da nossa igreja, que é um desenvolvimento material, na verdade, ou nós queremos conduzir o povo de Deus àquela que é a palavra de Deus, ao Senhor. Obrigado, pastor Pilares. Alexandre, atenção nos planos, por favor. Volto agora com o líder religioso Romão Lee. Líder, já ouvi e vi casos de crentes a dizerem se és pobre e estiveres doente, dificilmente és visitado pelo pastor. Mas um empresário rico, basta estar doente, o pastor corre para lá. Como é que olha para isso? Bom, eu olho para isso como algo antibíblico, extra-bíblico, não é bíblico, não é espiritual. É algo muito pessoal. Isso é algo também ganancioso. É ganancioso. É um comportamento desumano e é um comportamento diabólico também. É repudiável esse comportamento. Que isso fique claro. Quando o pastor ele começa a ter essa exclusão com as suas ovelhas, o pastor ele já se denuncia que ele é capitalista, que o seu objetivo ali na igreja é ganhar dinheiro, porque ele começa a privilegiar o rico na igreja, o que não pode acontecer e que também está muito equivocado. Mas antes também, mas me permitam fazer uma pequena correção aqui, eu fui mal interpretado pelo pastor. Eu quando falei sobre considerar a 12ª classe, eu estava a fazer correção da educação financeira, a percepção que está a haver acerca disso. Eu dizia que a educação financeira é uma ciência muito grande, que não pode se aprender em menos de um mês. E não só também que façamos juntos aqui uma interpretação do tema aqui, porque eram dos empresários nas igrejas. Então aqui nós estamos a falar de pequenos e de médios. Quero presumir que estão a falar de grandes empresários. Então eu estou a falar nesse contexto de grandes empresários, não de médios nem pequenos empresários. Então tenho noções preliminares sobre um bocadinho da economia também, mas não é o que a gente quer aqui discutir. Então, mas, voltando para a questão mesmo que estava a ser colocado aqui, mais uma vez eu vou fazer uma citação daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele endossa muito acerca do amor. E Paulo ali, ele começa a fazer até comparações acerca da comunhão, como é que o amor ele deve ser estendido. E a própria carta de Paulo, aquela carta é uma carta que eu gosto bastante, porque é uma carta de correção, onde Paulo começa a educar a igreja como é que ela tem que se comportar. E, sobretudo, na doutrina que as igrejas evangélicas, tanto quanto mesmo algumas proféticas, quero que também fazem introdução disso, evangélicas, proféticas e igrejas apostólicas, quero que fazem introdução dessa doutrina, onde Paulo faz uma correção acerca da Santa Ceia, como é que a igreja ela deveria ceiar, porque ali havia uma diferença de classes sociais. O rico, quando ele chegasse no dia da Santa Ceia, pegava um almoço muito grande. Permita-me as expressões, a quem está em casa, poderia pegar, se calhar, um porco inteiro, outro, permitam-me, o judeu não come carne de porco, só para deixar isso claro, é um exemplo que usar para quem está em casa possa perceber. Poderia pegar um porco inteiro, poderia pegar um frango, poderia pegar ali um boi inteiro no dia da ceia, colocava os melhores vinhos, sentavam ali e comiam. E aquele que não tivesse, tinha um pãozinho e metade de um copo. Então, Paulo, ele preocupado com essa cultura e com esses usos e costumes que a igreja havia adotado, Paulo faz correção. Então, nas minhas falas em particular, eu estou muito mais preocupado em fazer correções, assim como Paulo que fez correções. E eu também falei sobre Colossenses capítulo 2, versículo 16, quando falava sobre sábado. Ali Paulo também faz algumas correções acerca do julgar. Entretanto, que fique claro para quem está em casa, se Paulo ele teve essa iniciativa de corrigir os coríntios porque eles estavam a ser materialistas e não só também, estavam a ser egoístas, gananciosos, então por que eu não posso fazer essa correção?
Eu estou nesse direito porque assim também os meus irmãos em Cristo assim o fizeram. Temos também Jesus. Jesus Cristo, ele também, por várias vezes, ele fez correção, ele trouxe educação financeira. E numa das falas que aqui foi invocada foi a questão de casamentos, solteiro, não solteiro, etc, etc. Amados, para quem está em casa nos acompanhar, que uma coisa fique clara. A igreja, ela tem um papel muito grande de cuidar do pobre. A igreja, é o papel da igreja. A igreja cuida do pobre, do doente, até do empresário. A igreja lá cuida, porque o empresário na igreja não é empresário, é membro. O político na igreja não é político, é membro. Na igreja não há divisão de classes. Quando a igreja ela tem solteiros, uma igreja que ela tem uma relação íntima com Deus, ela deve organizar casamentos coletivos para poder auxiliar aos solteiros, por sua vez, para que eles possam conseguir. Segundo ponto, o casamento em Moçambique não é algo tão caro assim quando se pensa. O que acontece é que nós organizamos casamentos à vista da maioria, aquelas festas que nós organizamos, é o que acontece. Mas, na verdade, o casamento é sair de casa, vou ao registro, vou ao registro, e eu registro ali que já estou casado, chego em casa, posso comer até bolachas, se eu bem entender. Isso que é casamento. Voltando ao tema. Então, mas isto daí que eu estou a falar aqui, eu estou mesmo inserido nessa questão mesmo de divisão de classe, para dizer que nessas todas as compreensões que estamos aqui a trazer, tanto o casamento, tanto as visitas, tantas doenças, é preciso que haja inclusão geral de todos. Não pode nunca haver acepção de pessoas, porque a Bíblia Sagrada, ela condena. Por favor, peço para alguém colocar aqui o versículo 20 de Provérbios capítulo 14 e vão perceber o que Salomão fala acerca disso. Obrigado, líder religioso Romão Lee. Vamos abrir as linhas para ouvirmos o posicionamento dos nossos telespectadores em torno do nosso tema 2, que é a reunião dos empresários nas igrejas. Em diálogo nós recebemos o líder religioso Romão Lee, recebemos o pastor Zucula, recebemos o pastor Pilage. Participa através do nosso contacto que é 85 1359 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Jude, parabéns ao líder Romão Lee, muita sabedoria e nas suas abordagens. Temos o primeiro telespectador em linha, está sempre boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso primeiro telespectador. Ligue e participe através do nosso contacto que é 8513 59 92 7. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, da Liliane. Tema necessário, parabéns, nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Manhissa que diz é muito claro que nas igrejas ultimamente os ricos podem praticar mais obras, mas os pastores ou líderes não conseguem os repreender. Está bem. Temos aqui um outro comentário que é do Nelson Brito, o tema é interessante, nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário do Elda. Devemos seguir o exemplo da Igreja Universal, disse bem o pastor Zucula. Bom, temos aqui outros comentários na nossa página do Facebook. Temos um outro telespectador em linha, está assim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Boa tarde. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Alexandre, por favor, retorne no estúdio. Aqui está a falar com o Sr. João, da cidade de Xeixai. Sim. Sim. Olha, é um tema interessante, mas eu acho que os dois estão de outro lado do... Peço o plano geral aí, Alexandre, por favor. Sim. Está a falar do pastor Zucula e do pastor Pelage. Exato. Sim. Não deixa também o outro ficar do outro lado. Esses dois estão a ser mais políticos. Estão a ser políticos? Estão a ser mais políticos, o outro, do outro lado, ele está a ser mesmo homem de Deus, de fato. Em outras palavras, o pastor Zucula, o pastor Pelage estão a ser carnais. Exatamente. E o pastor Romão está a ser espiritual. Olha, esse poderia ser meu pastor. Amém. Mas também, vamos a sua opinião relativa. Vamos continuar com o plano geral, por favor. Vamos a sua opinião, por favor. Porém, desculpa. Sim, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema 2? O termo empresário, empreendedor, deve ser discutido antes. Eles deviam discutir esse tema. É uma coisa, há diferença aí. Ser empreendedor não é ser empresário.
Há uma diferença. Mas o empresário, O, o empreendedor, o que é ser empreendedor, o que é ser empresário na sua ótica? Se eu sair agora aqui, ir para a estrada vender, por exemplo, amendoim, eu não sou empresário ainda. Nós, empresário. Estou na fase de empreender, estou a começar, estou a iniciar meu negócio. A palavra empresário tem a ver com, vem da palavra empresa. Eu não estudei tanto, eu estava agora a tentar ler aqui alguma coisa, googlando. Então, tínhamos que primeiro tentar diferenciar essas coisas aí. Há uma pequena diferença. É por isso que as pessoas que vendem amendoim, as nossas mamanas que vendem tomates, não participam dessas reuniões. Saio agora aqui, vou vender alguns sapatos, já sou um empreendedor. E Lúcio, é por isso que os irmãos que vendem sapatilhas, que vendem créditos, não participam dessas reuniões. Desculpa, pode repetir, por favor? E Lúcio, os irmãos que vendem créditos, os agentes do MOL, M-Pesa, participam dessas reuniões ou querem aqueles que têm dinheiro de verdade? Esses são empreendedores, mas ainda não chegaram numa fase de serem chamados de empresários. Eles deviam perceber bem o que é empresário e o que é um empreendedor. Então, daí podiam discutir. Embora o empresário já é um empreendedor. Exato. Então, queria mesmo deixar essa parte aí. Mas está de parabéns o pastor aí ao lado, né? Continua a ser mesmo espiritual. E o pastor Zucula e Pelágio não estão de parabéns? Se eles tivessem um partido, será melhor. Obrigado, Lúcio, por aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Vamos ouvir outros telespectadores. Obrigado, Lúcio. Deus abençoe. Vamos ouvir outros telespectadores relativamente ao nosso tema 2. Ligue e participe no nosso diálogo 2 através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é a reunião dos empresários nas igrejas. Temos outro telespectador em linha, está assim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo? Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Volto agora com o pastor Zucula. Vamos continuar com linhas abertas para ouvirmos outras opiniões relativamente. Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso diálogo? Boa tarde, muita paz. Muita paz. Com quem temos prazer de falar de onde acompanha o nosso diálogo? Não vou falar o nome. Mas de onde acompanha o diálogo? Não percebi? De onde acompanha o programa? De Maputo. Maputo. Está bem, pode colocar a sua opinião relativamente ao nosso tema 2. O pastor ao lado. Plano geral, por favor. Esqueci o nome dele. Que pastor? Ele de camisa branca. O Romão Lee. O líder. Romão Lee. Está de parabéns, é homem de Deus. Não, mas são pastores, todos que estão aqui, minha irmã. Não percebi. Todos que estão aqui são pastores. Não recebi políticos hoje, só recebi pastores. São bebês espirituais. São bebês. São bebês espirituais. Precisam buscar muito o Espírito Santo. Quem lhes dá direção é o Espírito Santo. É isso que eu queria deixar. Pastor, está de parabéns. Obrigado. Obrigado, irmão. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Oh, meu Deus, os nossos espectadores não estão a concordar. Não sei eu, meu Deus. Não estão a concordar com o pastor Zucula, não estão a concordar com o pastor Pelágio. Mas vamos ouvir mais opiniões relativamente ao nosso tema 2. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é reunião dos empresários nas igrejas. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso telespectador. Ligue e participe do nosso diálogo de hoje através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7, colocando a sua opinião relativamente ao nosso tema 2, que é um tema pertinente e atual. Temos aqui o comentário do Zecas, o pastor de camisa branca, é verdadeiro homem de Deus. Não, nós não estamos a falar de verdadeiros, é falso. Não, estamos a falar da reunião dos empresários
nas igrejas. Temos outro telespectador em linha da sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Está sim, boa tarde. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar. Boa tarde. Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo? Anonimato aqui. Sim, mas de onde acompanha o nosso diálogo? Anonimato. Está bem? Vamos. Qual é a sua opinião? Anonimato. Sim, sim, sim. Vamos ao nosso tema. Vamos ao nosso tema. Qual é a sua opinião? Ok. Sim, pode colocar a sua opinião, por favor, ilustre. A minha opinião. Sim, sim, pode falar, mano. Minha opinião é negócio tudo que está aí. É negócio. Tudo é negócio. Que está aí. Sim. Por quê? Por que é negócio? É impossível mesmo ser Deus, ser dividir pessoas de igreja. Você participa numa reunião, você participa noutra reunião, você participa noutra reunião. Isso não existe. O ilustre não acredita na reunião dos empresários? Existe isso. Não sei, eu estou a perguntar ao ilustre. Ok, não acredito porque não existe. Não existe em nenhum versículo que diz que tem que existir reunião de empresário, reunião de pobre, reunião de quem não tem. Obrigado, Luís. Ficou essencial em torno do nosso tema 2. Vamos ouvir mais um telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Em diálogo nós recebemos o pastor Zukula, mas temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso diálogo. Boa tarde, aqui fala Francisco Paulino minha voz. Sim, Luz, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema 2? Para dizer que sobre assuntos da Bíblia. Peço para diminuir o volume do seu aparelho, por favor. Alexandre, peço o plano geral. Sim, eu dizia que sobre assuntos da Bíblia não há restrições. Sim. Sim, estamos a ouvir, Ilustre. Estamos a ouvir. Sim, eu dizia que sobre assuntos da Bíblia não há restrições no sentido de haver reuniões de empresários, assim como não. Porque o que vem na Bíblia é para todo mundo e somos dados todos nós em simultâneo. O que significa que se há restrições, há intenções que vão além daquilo que é o propósito do Evangelho. Não sei se me faço compreender. Sim, estamos a entender. Ilustre? Então, para dizer que esse... não sei se digo é pastor ou quem, de camiseta azul, ele não está muito para o Evangelho como está. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 85 13 59 92 7. Temos aqui o comentário do Armando. Estás de parabéns, pastor Zukula. Tens uma posição visionária. A igreja precisa, sim, desta visão. Quanto ao líder Romão Lee, não está errado. Está apenas espiritualizando tudo. E quanto ao pastor Pelaz, está na posição intermediária. Está bem? Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema 2. Ligue e participe através do nosso contacto, que é 8513 59 92 7. Temos o último telespectador. Está sim, boa tarde, com quem temos o prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo. Está sim, boa tarde.
Está sim, boa tarde. Podemos encerrar as linhas, por favor? Podemos encerrar, ficamos com pouco tempo. Passo agora para o pastor Zucula. Pastor, ouvimos muitos telespectadores. Infelizmente não concordam. Alguns, né? Alguns não concordam com o posicionamento do homem de Deus. Só para comentar isso, para passarmos para um outro ponto, tem direito, né, à resposta ao homem de Deus. Olha, quando trata-se de debates, eu acho que há certos assuntos que são sensíveis e geralmente devem ser tratados por pessoas que já têm experiência prática daquilo que vai se debater. Porque, às vezes, é um pouco complicado tu estares a defender algo que nunca estiveste inserido nisso que estás a tentar falar, percebes? Então, às vezes, um pouco mais de experiência acaba mudando um bocadinho a mente de algumas pessoas. Por que eu digo isso? Porque provavelmente muitos dos que estão a ligar a dizer que não, o pastor X não sei o quê, alguns provavelmente nem entendem de empreendedorismo, nem são empreendedores, alguns, né? Não queria falar isso, mas provavelmente, porque, olha, a visão de um pastor e de um ministério e de um membro da igreja é completamente diferente. Muitas coisas que Jesus fez, até os discípulos muitas vezes não entendiam. Só depois, quando Jesus sentou com eles, explicou a eles. Então, nós temos que parar um pouco de ser ignorantes. Temos que ter uma mente um bocadinho mais aberta. Não digo que devemos ser tolerantes em relação a tudo, mas há certas coisas que elas não vêm para destruir a palavra ou destruir o centro principal do evangelho, que é levar as pessoas à salvação. Porque as pessoas pensam que falar sobre dinheiro é porque você é um desviado, é um diabólico, é um político, é alguém que... Manos, vamos ser sinceros, o dinheiro é necessário. Por isso que eu falei no início, porque eu sabia que poderíamos ter situações como essas. A Bíblia não diz que o dinheiro é problema, diz que o amor ao dinheiro. Muitos líderes acabaram se desviando justamente por causa disso, porque começaram a amar o dinheiro. Eu recebi uma mensagem de uma pastora há alguns dias atrás, disse: pastor, eu te parabenizo pelas tuas intervenções nas TVs, justamente porque você tem tido uma posição um pouco diferente de outros líderes. Por que eu digo isso? Ela acabou sendo arrancada da igreja por causa do tipo de mensagem que ela pregava. O pastor chegou para ela e disse: ei, mano, a tua mensagem é muito dura, sabe? Tens que pregar uma mensagem mais leve, porque algumas pessoas aqui vão começar a fugir. Então, são pessoas que começaram bem, mas quando começaram a sentir o dinheiro dos dízimos, das ofertas, né? Das ditas sementes, então este pastor percebeu que, olha, se eu trazer uma palavra que venha para confrontar estas pessoas, elas podem ficar tristes e abandonar a igreja. E abandonando a igreja, o dinheiro também vai embora. E eu gostaria de dizer agora também, deixar aqui para todos os líderes, que, olha, o centro do evangelho é Jesus, mas não devemos ser ignorantes. Vamos ensinar sobre dinheiro, porque se os membros da igreja prosperam, a igreja também vai prosperar. Hoje em dia, as igrejas são os que mais ajudam em questões de ações sociais. Sabia disso? Eu vi, por exemplo, alguns apóstolos, alguns pastores, alguns profetas, quando teve aquele tsunami lá na beira, aquele reboliço todo. Eu lembro que alguns pastores, eu lembro de um apóstolo que até levou uma carrada, um caminhão, foi lá com arroz, foi ofertar, foi deixar lá para as pessoas. Né? E o mesmo é acusado de estar a ministrar sobre as pessoas aquilo que não tem nada a ver com o reino, mas por causa da mentalidade dele, da maneira como ele ensina, como ele prega, como ele vê as escrituras, como ele transmite, de uma certa maneira, ele conseguiu ter uma estrutura ao ponto de ajudar as pessoas necessitadas. Ainda com o pastor Zucula, há uma apologia de que os líderes religiosos também são pessoas normais e, por isso, não se deve espantar quando eles entram no mundo empresarial e político. Mas sabemos que o dinheiro e o poder seduz e também cega. Como é que olha para isso? Olha, eu acredito que há certas posições
há certas categorias, há certas profissões que aquele que decide seguir a Cristo não deve entrar. Não vou aqui generalizar ou talvez se calhar indicar um em particular, mas existem mas até posso falar, né, Mação? Sim. Suponhamos que você é um policial de trânsito. O polícia de trânsito tem a fama de receber subornos. Percebe? E muitas vezes, quando você entra numa empresa, já há um esquema feito lá, há uma equipe inserida lá. E quando você entra, normalmente você tem que entrar nesta equipe que foi criada. E se você entra lá com uma mentalidade diferente, não, podem fazer o que vocês fazem, mas eu não quero esse dinheiro. Você é obrigado a receber aquele dinheiro, porque se você não recebe aquele dinheiro, você será alguém que futuramente poderá denunciar a eles. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu acredito que existem profissões que é mesmo deixar de lado, deixa para os outros. Um pastor não pode ser político, não pode ser um empresário? Olha, no Brasil tem muitos pastores que são políticos, mas na minha visão, um pastor que se mete com política, em algum momento, pode acabar tendo as mãos sujas. Não sei muito bem, nunca estive inserido lá, mas é um olhar de alguém que está do lado de fora. Agora... Para fechar, pode alinhar com isso e Sim. colocando as considerações finais, beijos e abraços, homem Deus. Agora, dizer o seguinte, o fato do pastor estar na política também tem situações, tem posicionamentos positivos, assim como negativos. Temos pastores que têm defendido muito algo contra o aborto, né, e muitas outras coisas, justamente porque estão lá. Então, se Deus levantou esta pessoa para operar na política, que Deus abençoe, mas eu, particularmente, não sou muito a favor disso. Agora, para todos os irmãos que nos ouviram lá do outro lado, nossas sinceras desculpas se de algum modo nós machucamos o vosso ego e a vossa maneira de pensar, mas a verdade deve ser dita, somos pastores, temos opiniões diferentes e, aliás, somos pastores e temos opiniões diferentes, mas eu gostaria que vocês pudessem ter uma mente mais aberta e estarem um bocadinho mais dispostos a ouvir pessoas que têm opiniões diferentes, analisar, aprender, e Deus certamente irá nos abençoar. Um beijo a todos que nos ouvem. Esperamos ter agregado valor a toda a nação moçambicana e no geral. Muito obrigado, E onde é que fica a igreja do pastor? Como é que podem encontrar o pastor? Em 30 segundos, por favor. Olha, a nossa igreja está na Matola F, ao lado da Escola Industrial. Tem uma igreja lá. Nossos cultos começam às 10 horas. Quem quiser ligar para mim, meu número direto, 87-997-1000. Vou repetir, 87-997-1000. É meu número direto. Se você ligar, vai falar comigo e Deus vai nos abençoar. Obrigado, pastor Zucula. Passo agora para o pastor Pilas. Pastor, ficamos com pouco tempo. Considerações finais, também respondendo à seguinte questão. O que justifica a disparidade financeira no meio das pessoas que participam nessas reuniões dos empresários? Visto que o ensino é o mesmo e Deus também é o mesmo. Colocando também as últimas considerações, beijo e abraço. Muito obrigado, irmão Mação. Respondendo aqui à questão que me coloca, na verdade, esta disparidade tem vários fatores que podem estar por detrás. Claramente que o ensino pode ser sim igual, mas nós também fomos feitos de formas diferentes. Então, cada um, Deus em primeiro lugar, tem um objetivo em específico para cada um e a medida de cada um, se é a questão que havia aqui me colocado. Dando também agora considerações finais, é que o nosso tempo já corre. Quero agradecer a todos que estiveram aí desse lado, em particular também os crentes e irmãos da Igreja Libertação em Cristo. Posso também dar a localização. Nós estamos localizados na zona de Intaca, perto mesmo da Acipol, e o meu contacto, para quem quiser entrar em contato comigo, é através do 8697 26 008. 8697 26 008. Quero agradecer a todos e assim, irmão Massango, Deus abençoe a todos nós. Pastor Pilas, passo agora para o líder religioso Romão Lee. Líder, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Essa parábola
é ensinado aos empresários crentes que eles acumulam as riquezas do céu e não da terra? Sim, dá para enquadrar. Dá para fazer enquadramento, em poucas palavras, dá sim para fazer enquadramento, porque a visão materialista, de facto, ela dificulta a entrada no céu. Então, é mais fácil se um camelo entrar pelo buraco profundo de uma agulha do que entrar nos céus, quando ele tem uma visão muito materialista. E posso concluir aqui? Só para ler um versículo mesmo para terminar. 30 segundos. Mesmo vou correr. Provérbios 14, versículo 20, diz o seguinte: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. 21, o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Quem fala isto aqui é Salomão, o homem mais sábio da terra e o homem também mais rico de toda a humanidade. Salomão fala